caught in the crossfire. Was caught in the Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. Vamos ao concurso 1016 da Loteca. Prêmio acumulado em R$ 2.800.000. E sem mais delongas, bora para as análises. Primeiro confronto, São Paulo e Corinthians, hein galera. Vamos analisar o confronto aqui, confronto de Série A. São Paulo e Corinthians. São Paulo, o Corinthians é o terceiro colocado, São Paulo 14º. Nas últimas partidas entre ambos aqui, empate de 1-1, uma vitória de São Paulo 2-1, outra vitória de São Paulo de 1-0, mais uma vitória de São Paulo de 1-0, um empate 0-0. Confronto aqui muito equilibrado mesmo, hein, galera. Provavelmente os dois devem ir com o time reserva por causa da Copa do Brasil. Então vamos colocar aqui coluna do meio, empate. Próximo confronto aqui, CSA e CRB. Um confronto de Série B, hein, galera. Confronto aqui de Série B. CSA vs CRB. O CRB é o oitavo colocado, o CSA o 16º. Nos últimos confrontos entre eles aqui, galera, um empate de 0-0. Uma vitória do CRB de 1-0, uma vitória do CSA de 1-0, outro empate de 1-1 e uma vitória aqui de 1-0 do CSA, hein? Um confronto aqui muito equilibrado, hein, galera? Mas pela necessidade da vitória aqui, vou colocar a coluna 1, CSA. Próximo confronto, Ceará versus Santos. Confronto de Série A, hein, galera? Vamos analisar este confronto aí. Ceará versus Santos. O Ceará é o 15º, o Santos é o 10º. Vamos analisar os últimos jogos entre ambos aqui. Dois empates aqui de 0-0. Uma vitória do Santos de 3-1, empate de 1-1 e a vitória do Ceará de 1-0. Pelo histórico aqui, galera, e até pela necessidade de ambos, vou colocar a coluna do meio, empate. Inter versus Cuiabá. Outro confronto aqui pela Série A. O Inter é o quarto colocado, está no G4, contra o Cuiabá, que é o 16º. Está brigando pela zona do rebaixamento aqui, hein, galera. Vamos analisar os últimos confrontos. Empate de 1-1, uma vitória do Cuiabá, outro empate de 0-0, uma vitória do Inter de 4-1 e outro empate de 1-1. Mas pelo time, pelo elenco aqui, vamos colocar a coluna 1, Internacional. ABC vs Vitória. Um confronto aqui de Série C, hein, galera? Confronto de Série C. ABC vs Vitória. O ABC é o primeiro colocado, o Vitória o terceiro. Vamos analisar os últimos jogos entre ambos. Um empate de 0-0, 2-2, 1-1, 0-0 e 3-3. É o rei do empate aqui, né, galera? Não tem nem como fugir. Vamos colocar a coluna do meio, empate. Fluminense versus Fortaleza. Fluminense versus Fortaleza. Um confronto de Série A, hein, galera? Fluminense versus Fortaleza. Confronto disputadíssimo, hein, galera? É o quinto colocado contra o 12º. O Fluminense está em ótima fase, hein? Os últimos confrontos, um empate 2-2, uma vitória do Fluminense de 1-0, outra do Fluminense de 1-0, uma do Fortaleza de 2 e um empate de 1-1. Crendo que o Fluminense vai ir com o time titular, galera, vamos cravar aqui vitória do Fluminense, hein, galera? Mas se caso a gente ver que o Fluminense vai com o time reserva, para mim o Fortaleza passa a ser favorito. Próximo confronto, Sassuolo versus Udinese. Confronto do campeonato italiano, hein, galera? Campeonato italiano. Itália. Série A Team. Confronto Sassuolo e Udinese mesmo, galera. A Udinese é a quarta colocada, o Sassuolo o 12º.
Vamos analisar últimos jogos entre ambos. O empate de 1 a 1, uma vitória do Udinese 3 a 2, o Udinese 2 a 0, outro empate 0 a 0, uma vitória de 1 a 0 para o Udinese. E este jogo aqui, galera, tá com cheiro de vitória para o Udinese, hein, galera. Vamos colocar empate. Quem sabe a gente coloca um duplo aqui na frente no Udinese, hein, galera. Avaí versus Atlético Paranaense. Confronto de Série A, hein, galera. Vamos aqui no Campeonato Brasileiro. Avaí versus Atlético. O Atlético Paranaense é o 6º, o Avaí o 18º. Nos últimos confrontos, uma vitória de 2 a 1 para o Atlético, outra de 1 a 0, um empate de 1 a 1, outro empate 0 a 0, uma vitória do Avaí de 1 a 0. Nosso palpite aqui, galera, crendo que o Atlético Paranaense provavelmente irá com o time titular, nós vamos colocar coluna 2 Atlético Paranaense. Botafogo versus América. Outro confronto de Série A, hein, galera. Confronto de dois times aqui que estão no meio da tabela. O América o 8º, o Botafogo aqui o 13º, está um pouco abaixo. Nos últimos confrontos, uma vitória do América 2 a 0, outra de 3 a 0, um empate de 1 a 1, uma vitória do Botafogo de 1 a 0 e uma vitória do América de 1 a 0. Pela maior necessidade do Botafogo jogando em casa, creio na vitória do Palmeiras. Coluna 1, do Botafogo, perdão. Coluna 1, Botafogo. Mônaco e Lyon. Um confronto aqui do campeonato francês, hein, galera. Campeonato francês aqui na Loteca, hein, galera. Eles estão diversificando mesmo, hein. Liga 1. Mônaco e Olympique de Lyon. O Olympique é o 4º, o Lyon é o 4º, contra isso o Mônaco é o 10º. Vamos olhar nas últimas partidas aqui, galera. Uma vitória do Mônaco 2 a 0, outra do Lyon 2 a 0, outra do Lyon de 3 a 2, Mônaco 2 a 0 e outra do Lyon 4 a 1. Confronto muito equilibrado, hein, galera? Equilibrado demais. Vamos cravar aqui Mônaco. Coritiba versus Atlético Goianiense. Outro confronto da Série A, mas esse aqui é um confronto de briga direta para a zona do rebaixamento, hein, galera? Aquele confronto ali que vale 6 pontos. Confronto muito difícil, hein? 17º contra o 19º. Vamos olhar as últimas partidas. Vitória do Atlético Goianiense 2 a 0, 3 a 1. Vitória do Coritiba 1 a 0. Vitória do Atlético Goianiense 2 a 1 e o empate 1 a 1. Por estar jogando em casa aqui, galera, vamos cravar coluna 1 Coritiba, Grêmio e Vasco da Gama. Outro confronto que vale 6 pontos. Agora dessa vez para subir para a Série A. Confronto muito importante aqui, hein, galera. Dois gigantes brasileiros aqui que está na Série B, o 3º e o 4º. Vamos analisar os últimos confrontos. Um empate 0 a 0, vitória do Grêmio 4 a 0, outro empate de 0 a 0, mais duas vitórias que do Grêmio, 3 a 1 e 2 a 1. Vamos cravar aqui, galera. Vitória do Grêmio, coluna 1. Real Betis versus Vila Real. Campeonato espanhol, hein, galera. Está diversificado demais essa loteca e por isso está acumulando, hein, galera. Tá tendo vários campeonatos aqui, hein, galera. La Liga. Vamos para o confronto aqui do Real Betis. Um confronto aqui muito equilibrado também, galera. Real Betis versus Vila Real. Dois times que jogam para frente. Vila Real o 3º colocado, o Betis o 4º. Os últimos jogos, vitória do Vila Real 2 a 0, 2 a 0. Vitória do Betis 2 a 1, empate 1 a 1 e vitória do Vila Real 2 a 0. Esse aqui, galera, nós vamos colocar coluna 1 Real Betis por jogar em casa. Goiás versus Flamengo. Vamos analisar aqui, mas como todo mundo sabe aqui, galera, vai ser Flamengo. Flamengo é favorito praticamente contra todos os times que ele jogar aqui no Brasil. Goiás versus Flamengo. Ainda mais pelo Goiás aqui tá até bem na tabela, o nono, joga muito defensivo, mas não creio que vai conseguir segurar o poderio ofensivo do Flamengo. Nono contra o 2º colocado. Vamos analisar os 5 jogos aqui.
Vitória do Flamengo 1x0, 3x0, 2x1, empate 2x2 e uma goleada de 6x1. Não tem como correr. Coluna 2, Flamengo. Agora, galera, para aumentar aqui nossas chances, vamos fazer 5 duplos, hein, galera? E serão esses. No confronto que São Paulo e Corinthians vão manter. CSA e CRB não. Ceará e Santos, galera. Vou colocar aqui no Ceará. ABC. Vamos colocar aqui no ABC. Sassuolo e Udinese, confronto aqui puxado, hein, galera. Vamos colocar aqui coluna 2, Udinese. Mônaco aqui, Lyon. Vamos colocar Mônaco e Lyon. Ambos ganham aqui. E outro confronto que vamos colocar aqui também, galera. Real Betis e Vila Real. Ô, galera, quem gostou do nosso conteúdo, deixa aquele like e bora pra cima e fique com Deus.